atenção. Até carnaval com Cristo, quanta abominação. Deus não precisa deixar, estou fazendo uma canção. Que a ganância por dinheiro e idolatria do povão. Sempre com exortação, a doutrina do Senhor é pra nossa salvação. Deus procura adorador, cuidado com a tentação. Essas coisas são do mundo e não pertenciam aos cristãos. Quase nós deixam rosto, querem trazer atenção. Até carnaval com Cristo, quanta abominação. Deus não precisa de show, estou fazendo uma inversão. É a ganância por dinheiro, idolatria do povão. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus, nós chegamos na Tua presença nessa noite. Queremos Te agradecer, ó Pai querido, por ter nos abençoado, nos guardado e nos livrado de todo o mal até aqui. Obrigado, Senhor. Sabemos que tem tantos livramentos que o Senhor nos dá, Pai. Tem tantas bênçãos, Senhor amado, que nós temos a agradecer. Obrigado, Paizinho querido. Ó Deus, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que possamos fazer a Tua obra conforme a Tua vontade. Ó Deus, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te peço, Pai, corrija-nos, Senhor, tudo que estamos fazendo errado, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, perdoa as nossas fraquezas, Senhor amado. Sabemos que muitas vezes somos fracos, somos falhos e pecamos contra Ti. Então, em nome de Jesus, as que nós Te pedimos agora, Paizinho querido, nos perdoe, Pai, e nos dê força, sabedoria para levar em frente esse trabalho que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, eu coloco nossos familiares nas Tuas mãos, coloco os irmãos da igreja, os irmãos que estão ouvindo, os amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Abençoe, Senhor amado. Toca com a Tua mão poderosa, com a Tua mão curadora, e vai curando, Senhor amado. Vai libertando, Senhor amado, de toda doença, de todo espírito maligno. Queima e afasta agora, Senhor meu Deus, e livra-os de todo mal. Em nome de Jesus, eu Te peço, Paizinho querido, que venha usar o Teu servo nessa noite, Pai, que vai estar pregando a Tua palavra, vai estar dando estudo, Senhor amado. Ó Deus, dá sabedoria, entendimento para ele, Pai, e que ele possa fazer, meu Deus, a Sua vontade, Paizinho querido. Em nome de Jesus, eu Te peço também, Senhor amado, dá sabedoria e entendimento para os nossos ouvintes, para que entendam a Tua palavra, Pai, para que entendam e possam cumprir, Senhor, com sabedoria, e que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar tocando em cada um, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos nesse momento e Te agradecemos pela Tua presença, Senhor amado. Amém. Amém. Convite ao louvor. Nos convidaram para aqui cantar e prontamente aceitamos o convite para louvar o meu Senhor Jesus. Não tem distância e não tem limite para louvar o meu Senhor Jesus. Não tem distância e não tem limite.
obediência. Não sei o que aconteceu, o povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu, Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. O irmão apavorado para o mundo se rendeu, esqueceu das profecias e a tempo já aprendeu. Ninguém queria tua Bíblia, amigão obedeceu. De Cristo o mundo tocou, a desgraça apareceu. Mas o trigo se alastrou e o mundo enlouqueceu. Deus sempre nos abençoou, mas o homem não entendeu. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu, Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. As doenças estão chegando, é hora de acordar, pois é só obedecer pra dela se libertar. Enquanto na rebeldia continuam se afastar, duvidando da palavra, o que lá escrito está. Deus nos deu essa missão da palavra anunciar, ensinar os mandamentos para o povo abençoar. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu, Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. O homem busca a ciência, se esquece de Jesus, fazendo as piadinhas que nada de bom produz. Enquanto que poderia buscar e encontrar a luz, meditando na palavra que a Cristo nos conduz. O causador da doença, ele derrotou a cruz. Não esqueça, meu amigo, que o remédio é Jesus. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu, Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pegar a nossa Bíblia aqui e convidar para que você pegue também a sua aí no celular, na sua casa, onde você estiver. Nós queremos aqui mandar a nossa saudação, né, para os nossos irmãos. O Jones dizendo boa noite para todos, estendido a todos, né, que estão na sintonia, né, todos que estão ligadinhos aí na audiência aqui. Também a Renita Miller, buenas noches, que Deus bendiga a todos vocês aí, os irmãos argentinos. Também aqui a Isolde Weber, né, boa noite, estou assistindo, e a bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também a Viviane, paz do Senhor. Então, queremos já estar meditando na palavra de Deus, nesse momento em que nós estamos aqui transmitindo essa live para o seu elevo espiritual e para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bem. Vamos achar um texto da palavra de Deus que temos aqui. Nós acabamos de cantar um louvor que diz, não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. É claro que nós sabemos quando se trata de pessoas que
são alheios à palavra de Deus, que não têm conhecimento da palavra de Deus, que nós chamamos de pessoas não convertidas. Então, realmente, elas se afastam da casa de Deus por qualquer motivo e creem na mídia, como nós cantamos, creem nas potestades, creem nos governantes, mas não creem na palavra de Deus. O último lugar que nós devemos deixar de ir é na casa de Deus. Ora, que sentido faria nós pregarmos a palavra de Deus, falarmos de Deus, falarmos do amor de Deus, se nós realmente não temos essa fé de ir até a casa de Deus para orar, para nos libertar e para pedir que Deus, Jesus, nos liberte das pestilências, dessas enfermidades que assolam a população. Então, às vezes a gente fica até constrangido com aqueles que se dizem ser conhecedores da palavra de Deus, né? Quando se trata de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, é simples entender. Então, ela crê na mídia, crê nos governantes e faz aquilo que eles ordenam, mas quando se trata de pessoas, ou até mesmo de ensinadores da palavra, por isso a Bíblia, reiteradas vezes, nos fala sobre os falsos mestres. Eles são bons enquanto lhe convém, mas quando precisa enfrentar, muitas vezes, o nosso inimigo, os discípulos do nosso inimigo, e defender a palavra de Deus, defender a nossa crença, aí muitas vezes esmorecem, desfalecem, e não tem essa coragem para enfrentar, porque Jesus disse que os covardes, os tímidos, os mentirosos, esses não herdarão o reino de Deus. Então, eles não querem confrontar muitas vezes, porque querem ficar de bem com aqueles que lhes são por cabeça. Então, eu quero deixar bem claro, porque muitas vezes precisa até ser desenhado para que as pessoas entendam. Quem você tem por cabeça? Ou quem essas pessoas têm por cabeça? É o vereador? É o prefeito? É o governador? São os deputados? É o Supremo Tribunal? Nós temos por cabeça Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Portanto, às vezes, nós precisamos recobrar o sentido. Nós devemos nos reestruturar. Nós devemos nos restaurar em Cristo, para saber se nós estamos agindo em conformidade com a sua palavra, com os seus ensinamentos e com a sua doutrina. Então, nós temos algumas questões bastante importantes para falar. E eu acho importante, e dou graças a Deus por aqueles que nos ouvem, aqueles que realmente querem aprender algo de Deus, aqueles que não fogem, aqueles que não são os tímidos e nem os covardes, aqueles que realmente param para ouvir a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Então, nós não estamos aqui transmitindo live para fazer audiência, para ter audiência, ou para juntar seguidores, como fazem alguns blogueiros, enfim. Não, o nosso objetivo, ele é único, é servir ao Senhor. E, portanto, fazer a vontade
do Senhor. E para isso nós precisamos sempre estar amparados, alicerçados na palavra, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, para poder então ensinar e levar ao conhecimento do povo. Porque Deus, Ele, muitas vezes Ele tem falado, se o meu povo, né, o meu povo, que se diz ser o meu povo, se arrepender dos seus pecados e clamar a mim, eu os ouvirei e eu sararei a terra. E as pessoas acham que o mais importante é esperar aquilo que provém do homem. Nós estamos aqui dizendo que não devemos. Mas tem pessoas que nesse momento estão colocando até a vacina contra o corona acima do poder de Cristo Jesus. Nele há poder. E para que saibamos que nele há poder, ele tem nos dado testemunhos. Não é simplesmente um escrito, uma história, não, é uma história real e fidedigna, sem contestamento. Então, ele muitas vezes nós queremos ou não queremos, mas carnalmente já somos Tomé, nós duvidamos, nós queremos ver para crer. E então olhe pela palavra de Deus, olhe pelos sinais, olhe pelos prodígios que Deus tem feito, e você vai ver que ele realmente tem poder. E o poder está nele. E as coisas vão acontecer automaticamente. Se for necessário surgir a vacina, tem homens trabalhando para isso. Mas no momento certo, Deus vai fazer com que haja vacina. Como fez com outras doenças no passado. Mas o homem não pode atropelar as coisas. Nós temos que fazer as coisas no tempo de Deus, de uma maneira correta, de uma maneira não desordenada, mas de uma maneira ordenada. E aí sim, quando estiver garantido, estiver experimentado, estiver passado por todos aqueles estágios probatórios, aí sim nós vamos estar falando de acordo, vamos estar incentivando, vamos estar fazendo com que as pessoas realmente busquem, que as pessoas realmente corram atrás, porque tem momentos que nós precisamos nos levantar e ir ao encontro, mas agora é o momento de nós realmente pararmos e refletir o porquê de muitas coisas que estão acontecendo nesse momento. O porquê. Se existem remédios preventivos, remédios baratíssimos, que nós podemos nos precaver, nós podemos realmente tomar essa iniciativa e não seguir o que determinados governantes querem impor, ou essa organização mundial. Será que o povo ainda não acordou para essa organização? Será que o povo ainda não está vendo o que tem por trás de tudo isso? Nós sabemos que essa doença ela é maléfica, ela é existente, ela existe e ela ataca. Mas também sabemos que ainda não há um remédio que seja diretamente para cura disso, mas há aqueles medicamentos precoces, aqueles que podemos fazer para que esta doença maligna, esse vírus não nos ataque e faça com que sejamos prejudicados.
Mas as pessoas procuram fazer exatamente como são ensinados por essa mídia tendenciosa. Eu vejo gente andando de bicicleta com máscara no rosto. São coisas que se aprende lá no 3º ano primário, que você não pode inalar aquele mesmo ar que você já inspirou. Quando você vai respirar, vai mandar de volta aquele ar, ele já é intoxicado. E aí você vai inalar de novo. A gente faz isso, a gente usa essas máscaras em respeito, obedecendo às leis, aonde tiver aglomeração de pessoas, mas caminhando na rua. Você não parou para pensar? Eu vi gente na lavoura de máscara. Bom, só se estiver passando veneno, né? Quem sabe, né? Mas se não estiver passando veneno, um herbicida, um fungicida, seja lá, aí tudo bem. Você acha que você quer colocar Deus na ignorância? Se nós precisássemos de usar máscara, Deus, quando Ele nos fez perfeito. Ele fez o homem, o ser humano, uma máquina perfeita. Será que Ele já não faria uma máscara em nós? Não andaríamos já com um buçal daqueles? Então, nós estamos nesse mundo, e esse mundo, mesmo que existe um príncipe que governa esse mundo, que é Satanás, ele está governando com a permissão de Deus. Deus não vai permitir que os filhos seus, quando saem caminhar pelas ruas, quando vão para a sua lavoura, quando vão ali atender os seus afazeres domésticos, precisem andar de máscara, fazendo exercício físico de máscara. Mais prejudica do que ajuda. Eu não sou médico, mas tenho muitas informações a respeito. Então a máscara é apenas um equipamento onde nós vamos usar em respeito aos outros e para não proliferar, se você estiver contaminado, não passar para outro essa enfermidade. Mas quem sabe quem está com a enfermidade? Quem sabe quem está com o vírus? Então, está na hora do povo começar a pensar, meditar, não seguir mais essa mídia tendenciosa. Vamos parar com isso. Vamos olhar para Deus, vamos olhar e buscar o conhecimento da palavra de Deus para ver o quanto nós estamos sendo enrolados, enganados. Muitas pessoas perdendo suas vidas por seguirem protocolos, que é uma baboseira. Qual é o protocolo? Então, vamos parar e vamos analisar corretamente o que é realmente necessário e o que não é necessário. Eu não estou dizendo aqui, se você vai ao supermercado, você vai ser obrigado a usar uma máscara. Você vai a uma loja, você vai ter que usar, porque lá tem mais pessoas. Mas as pessoas estão atormentadas, as pessoas estão assustadas, e estão caminhando em casa, estão dentro de um veículo sozinhas, dirigindo um veículo usando uma máscara. Elas vão ter problema futuramente, se começar a inalar aquele ar contaminado que elas mesmas botaram para fora. Um gás carbônico, senta em cima de uma descarga de um automóvel, vai ser a mesma coisa. Aquele ar que você já levou lá para dentro, que já fez a parte dele que devia de fazer, porque é assim que Deus nos fez. Ele deve sair e se esparramar, e não voltar de novo para dentro do teu pulmão, porque agora, com a segunda vez que ele vai para lá, ele já é um ar contaminado. E assim, nós vemos muitas ações errôneas acontecendo. Então ele disse, se meu povo, que se chama meu povo, se arrepender dos seus pecados e ouvir os meus mandamentos, as minhas ordenanças, eu lhes perdoarei. E aí alguns podem dizer, poxa, pastor, mas nós obedecemos a lei de Deus e nós estamos vivendo, e tem gente, nós temos irmãos
que estão sendo acometidos por essa enfermidade. Sim, é verdade. E por que disso? Porque uma laranja contaminada, ela estraga muitas vezes o cesto todo. Uma maçã estragada, ela acaba contaminando as demais se você não tirar ela dali do meio. Será que nós não podemos nos orientar pela palavra de Deus? Ela tem orientação para tudo nesse mundo. Eu quero ler uma pequena passagem, quem sabe você vai pensar assim, não tem nada a ver. E eu quero que essas pessoas que estão nos assistindo, que permaneçam, continuem nos assistindo, porque muitos fogem. Quando nós vamos falar a verdade, as pessoas fogem. O povo gosta da mentira, o povo não gosta da verdade. Então, vocês que estão nos assistindo, por favor, permaneçam assistindo, porque nós queremos passar uma verdade para você. João 8,32 é exemplo disso. Conhecereis a verdade vos libertará. É verdade ou não? Sim, a verdade vos liberta. Em Josué capítulo 7, nós temos um exemplo. Ora, naqueles acampamentos daquele povo que estava ali indo para as guerras, para conquistar as terras prometidas, era um lugar onde se concentrava o povo de Deus, o povo israelita. Ali estavam aqueles que Moisés foi resgatar das mãos de Faraó. Ali estava um povo que, se fosse aos nossos olhos carnais, nós poderíamos dizer que são todo povo de Deus, são filhos de Deus, então ali tem que ter uma comunhão, ali tem que ter uma... Depois voltamos ao assunto. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus para nós compreendermos e entendermos como as coisas funcionam, de que maneira as coisas vão se projetando. E às vezes nós cobramos de Deus, mas com que autoridade? Qual é a minha autoridade? Qual é a sua autoridade? Qual é a autoridade do povo em si? Pode ser que nós sejamos até corretos, não perfeitos, mas corretos. Quem sabe nós até achamos graças aos olhos de Deus. Mas perfeito ninguém é, porque nós continuamos sendo humanos e continuamos sendo pecadores. Então, ali em Josué capítulo 7, nós temos uma passagem que vai fazer com que nós entendamos o que está acontecendo nos dias de hoje. E por que muitas vezes nós sofremos essas derrotas que nós consideramos derrotas quando um irmão nosso é cometido de uma enfermidade, quando às vezes amigos nossos são acometidos, mas principalmente aqueles já convertidos, aqueles que já são denominados filhos de Deus. Vamos para a leitura e nós vamos compreender. Nos diz assim: prevaricaram os filhos de Israel. Prestem atenção, os filhos de Israel. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Quer dizer, na maldição, né? Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pode isso? Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avim, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai.
Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. São poucos inimigos, não se preocupa. Não manda muita gente. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Opa, já não foi assim como eles pensaram. Já foi um pouco diferente, né? E os homens de Ai feriram deles alguns 36, diz aqui, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás até o grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o teu rosto. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Até aqui a palavra, depois podemos seguir se for necessário. Mas, bem, irmãos, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Como eu disse, nós muitas vezes pensamos, não, mas ali estão os filhos de Deus, ali estão aqueles comprometidos com as coisas de Deus, e estes, então, não têm como serem atingidos. E ali nós vemos um exemplo claro. Toda aquela passagem do Êxodo, que nós vamos ver quando Moisés entrou na terra do Egito, enfrentou o faraó, tirou o povo de lá, trouxe o povo atravessando o mar, trazendo aquele povo não tinha o que comer, aí aconteceu aqueles milagres, aí quando vieram começou a chover o maná, quando Deus mandou as codornizes, quando Moisés tocou na rocha, saiu a água, que o povo estava com sede. Bom, não vamos falar de todos os milagres, porque senão nós vamos ficar... Mas depois da morte de Moisés, então Josué assume a liderança e Josué passa a caminhar com o povo. E Josué estava preparando um povo. Então, nós poderíamos concluir que ali existia um povo de Deus, aquele povo que foi tirado lá do Egito, que era um povo hebreu, os israelitas, que realmente agora estavam separados dos egípcios. Então ali poderia se pensar que ali então só poderia ter
gente boa, em outras palavras. Pessoas que poderiam fazer com que tudo fosse da melhor maneira possível, que acontecesse da melhor maneira possível. Então, Josué designa alguém para ir lá espiar a Ai, e esse pessoal vai lá espiar a terra de Ai e diz, não precisa mandar um exército muito grande aqui, ó, manda aí uns 2, 3 mil homens aí, vamos lá, vamos derrotar eles e vamos voltar. Porque estava sendo muito fácil, porque aonde eles iam, Deus ia com eles. Deus sempre foi um ponteiro nas guerras, né? E muitos falam assim, dizem, Deus não é um Deus de guerra, não. Deus sempre esteve adiante de seu povo, quando é para ir para as guerras, para defender o seu povo. Deus sempre esteve com o seu povo. E naquele momento ali, Deus disse, não, estou mais convosco, eu não vou mais, porque alguém de vocês aí cometeu o anátema, alguém de vocês passou para a maldição. Aonde eu quero chegar com isso? Então, muitas vezes, nós ficamos desesperados, nós ficamos tristes, nós ficamos ansiosos, porque nós vimos que está acontecendo entre os nossos irmãos. Com certeza, daqueles 36 que foram mortos ali, tinha gente boa, tinha gente fiel, porque eles foram para realmente guerrear contra Ai e fazer com que esse povo tomasse conta daquelas terras a qual Deus tinha prometido, mas para isso tudo tinha as guerras para enfrentar, nada veio de mão beijada, como muitos querem que seja hoje em dia, muitos querem ganhar as coisas de mão beijada, né? Se você não for um bom samaritano, então você já parece que nem se qualifica mais como, né, alguém pertencente à sociedade, enfim. Mas sempre foi assim e nunca vai ser diferente. Sempre vai continuar sendo assim, porque Deus sempre, desde lá, de Gênesis, Deus já... Isso é uma sentença que Deus declarou para o homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então não espere nada de graça em casa, não fique em casa esperando, porque não é assim que funciona. Isso é uma sentença que provém de Deus. Então, e o apóstolo Paulo confirma isso nos evangelhos, né, no evangelho, dizendo, olha, se você não quiser trabalhar, não coma também. Então, para nós conseguirmos entender que, às vezes, as coisas nos vêm ao nosso encontro por esse mundo, por pessoas usadas por Satanás, por seres humanos usados por Satanás, que se tornam os capachos de Satanás, para iludir as pessoas com falsos ensinamentos e trazendo muitas vezes até palavras persuasivas, bonitas, para que o povo realmente, né, aceite. Então eu quero chegar exatamente no acampamento do povo de Deus. E aí eu quero trazer, refrescar a memória, trazer para os dias de hoje o acampamento do povo de Deus, seriam as igrejas, né? Seriam aquelas pessoas convertidas, aquelas pessoas congregadas, aquelas pessoas que pertencem a denominações religiosas, né? E deveriam se mostrar qualificados, deveriam se mostrar realmente como filhos de Deus, como seria o caso de Acã. Acã deveria se mostrar, porque ele fazia parte da tribo de Judá. Ora, tribo de Judá, ele deveria ser, ele era tipo um líder, ele tinha que mostrar que ele realmente tinha que dar exemplo para os demais, mas não, ele foi lá e quis se apoderar de algumas coisas lá, nos pertences, e ele provocou anátema, porque às vezes são coisas que às vezes a gente pensa assim, mas não, sabe, por que Deus se irou só porque ele foi lá e pegou aqueles pertences? Não, é que em Deus é assim, ele determinou, está determinado, não adianta o homem querer mudar, Jesus determinou, está determinado, é o ponto que eu quero chegar, nós vemos nos dias de hoje, aí nós podemos pensar assim, mas nós estamos agindo corretamente, nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, estamos trabalhando nesse conceito. Mas aí nós olhamos para dentro dos acampamentos do povo de Deus e nós surpreendemos. E nós vemos o que aconteceu agora na segunda-feira,
dia 8, uma comemoração de um povo de Deus comemorando o Dia da Mulher, que é algo que é uma comemoração, em primeiro lugar, porque o que se prega é mentira. Então, quem quer buscar a história verdadeira tem como buscar, né? Se prega essas mentiras e o povo acredita. E o povo começa, os próprios irmãos de igreja, os acampamentos de Deus, como era lá com Josué, assim como Acã. O povo provoca o anátema. Por que provoca o anátema? E eu quero explicar, eu tenho essa oportunidade para falar e eu quero falar. E eu vou falar, e mesmo que daqui a pouco, eu sei que o pessoal vai saindo, quando a gente começa a falar a verdade, o povo vai saindo, porque o povo não quer ouvir a verdade, mas os que aqui estão, glória a Deus, e que Deus abençoe e que possam retransmitir. Então, estas mesmas pessoas que no dia 8 agora comemoraram o Dia da Mulher, levaram flores para a mulher, mandaram mensagens e coisas de guerreira daqui, guerreira dali, elas não se dão em conta de onde nasceu isso e de onde veio isso. São as mesmas pessoas que criticam o Foro de São Paulo, que eu também critico, mas eu critico também essa comemoração. São as mesmas pessoas que veem que estas pessoas que conseguiram e que conquistaram essa data, essa comemoração, são as mesmas pessoas, ideologicamente, as mesmas pessoas que recentemente, tentaram, através de lei, derrubar a comemoração do Dia das Mães, que é uma comemoração que é muito tradicional para nós. E sim, Dia das Mães eu acho que está perfeito. Dia das Mães. Por quê? Porque uma mulher é uma coisa, né? Uma mãe já é algo a mais, ela já tem um mérito a mais. Não que a outra seja inferior, não. Mas a mãe já é. Porque quem vai ir homenagear a mãe? É o filho. Então, estão querendo banir das escolas, inclusive, alguns estados já está em funcionamento ou em andamento, para abolir, então, esse Dia das Mães. E é os mesmos que comemoram hoje o dia, então, das feministas, porque esse dia 8 de março é um dia das feministas. Elas conquistaram, foram partidos de esquerda ali que lutaram, brigaram pelo mundo afora e conseguiram fazer o Dia Mundial da Mulher, mas na verdade é o Dia Mundial do Feminismo, porque elas quiseram ali conquistar alguns direitos que elas não tinham no passado, e daí se colocou aquela questão das mulheres, elas falam de mulheres queimadas, aí a história verdadeira não fala que mulher nenhuma foi trancada, realmente ali o prédio era realmente muito ruim, era precário, mas aí eles esquecem de falar que também morreram homens, e não foi pouco, foi mais de uma dezena de homens que também morreram. Então, por quê? Por que desvirtuar a história? Então, já começa sendo uma mentira. E você que é povo de Deus, quando você é conivente com a mentira, você tem que parar para analisar. Os mentirosos, os fornicadores, já falei antes, os covardes, os tímidos, os medrosos, né? Essa gente não herdarão o reino de Deus, é a Bíblia que diz, não é eu. Eu não sou ninguém para dizer, eu não posso julgar ninguém, mas é a Bíblia que diz. Então, qual é a diferença do Dia da Mulher, do Foro de São Paulo, Dia Parada Gay, essas coisas? É tudo a mesma coisa. Isso foi algo criado tudo por essas esquerdas aí desse país e faz com que o povo se desvirtue da realidade. Eu quero ver um amparo bíblico para comemorar esse dia. Quando tiver esse amparo, aí eu vou dizer, não, tudo bem, perdi. Mas eu, enquanto pastor, enquanto Bíblia, eu vou defender o que é consonante com a palavra de Deus, né? Então, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, não se iludam, porque verifiquem, façam pesquisas, conheçam, busquem entendimento. Então, eu digo assim, a pessoa gosta de mentira. São as mesmas pessoas que ficaram felizes, ou sei lá, acreditaram que até 2050
terminaria a água doce do planeta, são as mesmas pessoas que acreditam que o homem foi à Lua, são as mesmas pessoas que acreditam em muitas coisas aí, acho que é coelhinho da Páscoa, acreditam no Papai Noel. Então, nós temos que parar e analisar. Enquanto esse povo não se arrepender, não aceitar a Deus e não realmente se converter de verdade e buscar a historicidade das coisas, dos fatos. Eu, para escrever esse meu livro aqui, eu levei 3 anos. Por quê? É um livro pequeno. Eu levei 3 anos. Por quê? Porque não se pode escrever bobagem. Tem que se pesquisar, tem que se buscar a veracidade dos fatos. Ele é um livro com 123 páginas, tá? Mas eu levei 3 anos para escrever. Eu concluí ele em 2015. Foi horas e horas de pesquisa, estudo, para escrever o que eu escrevi nesse livro. Mas, como eu disse, às vezes a mentira é mais fácil. Ela me favorece. Então, mas o que me assusta é os arcanos da vida. Né? Como é que você... O que é o feminismo? O feminismo é a favor do aborto. Meu corpo, minhas regras. O que é o feminismo? O feminismo quer ter a liberdade. O feminismo, eles são contra um casamento tradicional. O feminismo é contra muitas coisas que são instituições divinas. E aí vai o crente velho lá e comemora junto. Você não pode mandar uma flor para tua esposa no dia 9, dia 7, dia 1º. Você manda uma flor para tua esposa e diz que você realmente sentiu no coração. Quem sabe passa o ano brigando com a esposa, e daí, porque é o dia da mulher, vai mandar uma flor. Vamos parar com isso. Eu sou mulher dependente. Eu confesso aqui, claro que sou dependente de Cristo em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Jesus. Mas depois de Jesus, eu, sem a minha esposa, não sou ninguém. Eu honro minha esposa. Eu amo a minha esposa. E todos devem amar suas esposas. Os maridos devem amar as suas mulheres. A sociedade deve amar as mulheres. As mulheres são... elas têm algo a mais que nós não temos. Elas têm inteligência, elas têm sabedoria, elas têm longanimidade, elas são pacíficas. Elas são, às vezes, mais administradoras do que nós. Mas, por favor, você que crê em Deus, você que já aceitou Jesus na sua vida, vá, antes de comemorar alguma coisa, antes de ser conivente com as coisas desse mundo, olhe, pesquise, para não cometer o anátema. Porque se você está apoiando algo que não é aquilo que está se dizendo que é, você está cometendo, você está buscando a maldição. Ora, Acã aqui, ele pensou assim, não, vou levar esses utensílios aqui, um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, algumas coisas aí, né, alguns diamantes, vamos esconder, porque, sabe, naquela época tinha mesmo, né, não tem problema nenhum, isso igual vai ficar aqui, já que incendiaram aqueles palácios, então vai queimar mesmo, então, não, mas foi ordenado por Deus que não levasse nada, se não é para levar, não leva. Então, nós não podemos confundir que aquilo que Deus determinou está determinado, e ele não vai mudar por causa da modernidade do mundo. Cantamos também hoje, o modernismo é do mundo, jamais as coisas de Deus. Se você quer modernidade, você vai viver de acordo com o mundo. Você não vai poder servir a dois senhores, ou você serve a um ou a outro. Então, se ele ordenou, está ordenado. Se Deus ordenou o casamento entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, o casamento é um macho com uma fêmea. Para que eles proliferem, para que eles reproduzam, para que eles realmente... Está lá em Gênesis e podemos ver a Bíblia fora. Enquanto nós tivermos liberdade de pregar a palavra de Deus,
que eu não sei se vai longe, porque, né, vocês já estão mandando fechar a igreja, que ali é aglomeração. Ali não há aglomeração de pessoas, não. Não é um lugar. A igreja é um lugar onde se trabalha a assistência social, onde se tira as pessoas das drogas, onde se ensina as pessoas a não mentirem, onde se ensina as pessoas a não roubarem. Aliás, no Brasil parece que isso é o exemplo que nós estamos vendo, o que está acontecendo lá em Brasília, né? Parece que o roubo está sendo algo que deve ser elogiado, ao invés de ser criticado. Mas um dia haverá prestação de contas diante de Deus. A igreja é um lugar onde nós ensinamos isso, que você tem que amar ao próximo, que você não pode roubar, que você não pode matar, que você não pode se drogar, que você tem que falar a verdade, porque a verdade, ela nos liberta. Às vezes é duro você dizer para um amigo, um irmão, um conhecido, você tem que falar a verdade, e mesmo você já sabe que há uns dias ele vai ficar carancudo contigo, mas depois ele volta e ainda vai vir te agradecer porque você falou a verdade. Eu gostava de praticar isso, e pratico no meu cotidiano, mas no meu trabalho. Muitas vezes, quando eu era chefe das máquinas ali, o diretor de estradas, as pessoas vinham pedir uma máquina, olha, para amanhã é impossível, para depois de amanhã também não tem, porque é muito mais fácil você dizer assim, amanhã eu te mando a máquina, mas aí você está mentindo. Em primeiro lugar, você está enganando essa pessoa, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então eu preferia dizer, não, vai levar tantos dias até aqui, vai ser possível. Antes não. É dessa maneira que temos que agir. Por isso que eu digo, comemorações. Vamos cuidar o que nós comemoramos. Vamos cuidar o que o mundo desconfie. Quando existe um canal chamado Rede Globo, quando a mídia em massa começa a divulgar uma determinada comemoração, abra os olhos. Comece a se perguntar se é que é ou se é que não é. Para aí. Para isso você tem que ter um pastor que te oriente. Não, você não tem que ter um pastor que esteja atrás do púlpito só para receber a prebenda. Você tem que ter um pastor que fale a verdade. E ele, como pastor, ele tem a obrigação de estudar. Ele tem a obrigação de buscar conhecimento. Ele tem a obrigação de pesquisar para poder falar a verdade. E não comer pela boca dos outros. Isso é importante. Nós temos esse conhecimento. Olha, falei antes aqui, quanta coisa se fala por organizações mundiais, por ONGs, cora disso tudo. Cora para a casa do Senhor, cora para a igreja do Senhor, onde pregam a palavra de Deus, onde te ensinam. E se você tem dúvida a respeito de qualquer assunto, vamos estudar junto. Vamos buscar as fontes juntos para aprendermos juntos. Eu gostaria de me aprofundar mais no tema que nós levantamos aqui, mas o tempo já está esgotado, já passamos das 21 horas, e eu gosto de encerrar às 21, já está passando 7 minutos. É o número da perfeição, né? Para o mundo, o número 7 é o número de azar, e para Deus é o número da perfeição. Né? Então, nós precisamos aprender também muitas manias que se tem nesse mundo, né? Que fazem com que, às vezes, você tropece, que você chame a maldição, que você chame o anátema para você, não só passando a mão nos utensílios, como fez a Can aqui, mas de outras formas, aquilo que é abominável diante de Deus. Então, que Deus possa nos orientar, que nós possamos aprender cada vez mais, que nós podemos aprender juntos. E eu conto com você. Você, um dos guerreiros que esteve conosco até aqui. Então, que Deus possa estar abençoando você e te dando muita força, sabedoria, entendimento. Também a Ivete da paz do Senhor aqui.
e a Maria também dando a paz do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a todos vocês e até domingo, a nossa live direta da igreja, né, com o conjunto, onde nós vamos estar fazendo louvor e transmitindo o culto. E se não for possível, então até quarta-feira que vem. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanha. Amém? Também nos procure o nosso canal no YouTube, que também está à disposição ali todos os vídeos. Graça e paz.